E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Tabuloso. Eu sou o Sérgio e hoje eu quero mostrar pra vocês como é que se joga... Ah, caramba, que barulho! O Médici. Médici é mais um jogo do Knizia que eu vou fazer aqui no canal. Eu acho que eu tenho mais uns 2 jogos na minha coleção pra fazer. O primeiro que eu fiz foi o do Cariba. Você pode achar aqui no card... Aqui? Não sei, o card vai estar em algum lugar aqui. A Paper Games trouxe essa nova versão aqui para o Brasil em 2018. Eu coloquei a versão entre aspas porque o jogo não mudou muito. A única coisa que mudou foram as ilustrações, ficou muito melhor. E agora temos uma variante para 2 jogadores, coisa que a versão de 95 não tinha. Médici é um jogo de 2 a 6 jogadores, com tempo de partida em média uns 45 minutos. Este é um jogo que a principal mecânica dele é a de leilão, diferente de tudo aquilo que eu já mostrei aqui no canal. Se você já jogou Banco Imobiliário, que eu tenho certeza que 99,9% da terra já jogou, o leilão é uma das mecânicas que tem dentro do Banco Imobiliário. Só que no Médici, isso aqui é muito mais focado. Outras mecânicas presentes no Médici são sorte e coleção de componentes. Ele é um jogo familiar, indicado para crianças acima de 10 anos de idade. Talvez você conheça esse nome das suas aulas de história na escola, mas não sabe de quem estamos falando, então eu vou fazer um breve resumo de quem são os Médici. Senta que lá vem a história. Os Médici foi uma das famílias mais ricas e poderosas na Europa entre os séculos XV e XVII. Eles são originados da Toscana, na Itália, só que o seu poder político cresceu tanto que eles chegaram a governar Florença. A sua riqueza veio principalmente do comércio de produtos para a fabricação e também a venda direta de tecidos. Além disso, eles também tiveram um grande papel na fomentação da arte na sua época. A sua importância na Europa foi tão grande que, além de duques, governantes e até rainhas da França, na família Médici chegaram a ter 4 papas. A linhagem direta do Médici se extinguiu em 1737. Chega de história, porque se eu for contar a história toda da família Médici, vai ser um vídeo de 2 horas. Então vamos parar por aqui e vamos ver logo as regras do jogo. No Médici, nós vamos participar de leilões que vão ser feitos através de cartas de mercadorias. As mercadorias que forem leiloadas e outros sistemas no jogo valerão pontos que serão transformadas em dinheiro no final do jogo. E quem tiver mais dinheiro no final será o vencedor. Para o setup, nós vamos iniciar colocando primeiramente o tabuleiro central na mesa, e nós vamos distribuir os tabuleiros individuais para cada um dos jogadores. Nessa simulação aqui nós vamos usar 3 jogadores. Após os jogadores escolherem as cores que eles vão jogar, cada um vai pegar os seus respectivos tokens. Agora nós vamos verificar a quantidade de jogadores e adequar a quantidade de florins que cada um vai receber. Para 2 a 4 jogadores, cada jogador vai receber 40 florins. Para 5 e 6 jogadores, cada um irá receber 30 florins. Depois cada um vai colocar um marcador, ou seja, um token, no valor indicado, que no caso aqui é o 40. Essa trilha em volta do tabuleiro é a quantidade de dinheiro que você vai ter. Depois nós pegaremos os tokens e colocaremos na orla de cada uma das trilhas de mercadoria. Ou seja, são 5 marcadores para 5 mercadorias. Você vai colocar aqui, nessa beiradinha aqui. Depois nós vamos colocar os 2 marcadores azuis, que no caso são os marcadores de dia. Cada dia é uma rodada. Em volta do brasão aqui da família Médici, que é onde que nós vamos colocar o marcador de rodadas, há um ícone de cada uma das mercadorias. Na regra do jogo, ele manda colocar um token vermelho em cima de cada uma delas. Para que vai servir isso? Sempre quando houver uma checagem da trilha, eu vou explicar isso mais para frente, nós vamos retirar um dos tokens para que esteja avisado que essa trilha já foi checada. Depois nós vamos distribuir as cartas de referência para cada um dos jogadores. As cartas de referência contêm nela 2 formas de pontuação do jogo. Eu vou explicar mais pra frente, então não preciso explicar isso agora. Tá bom. Essa aqui é a carta de primeiro jogador. O primeiro jogador no Médici vai ter uma vantagem sobre os outros, que é de finalizar o leilão. Só que o primeiro jogador é rotativo, ele vai sempre mudar, então não vai ser só uma pessoa que vai ter uma vantagem. O jogo diz para que você entregue aleatoriamente essa carta para alguém. Agora que a gente já sabe a quantidade de jogadores, nós vamos preparar o baralho das mercadorias. Tem uma tabelinha que vai mostrar quantas cartas que nós vamos ter que tirar. Para 2 e 3 jogadores nós vamos remover 18 cartas. Para 4 jogadores nós vamos remover 12. E para 5 jogadores nós vamos remover 6 cartas. E para 6 jogadores nós vamos usar todas as cartas, nós não vamos remover nenhuma. Então para esse exemplo de 3 jogadores eu tenho que remover 18 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
As cartas que foram removidas não serão usadas nessa rodada, então elas vão ficar aqui no cantinho. Nós não podemos revelar quais são aquelas cartas. Agora o setup já está pronto, agora a gente vê como é que se joga. Como é um jogo de leilão, o primeiro jogador vai começar a abrir o lote que será leiloado. O primeiro jogador irá pegar uma carta e vai mostrar para todos. Após examinar a carta, o jogador pode comprar uma segunda e uma terceira carta. E ele vai colocar em conjunto com a primeira carta, formando assim o lote que será vendido nessa rodada. O máximo de cartas por lote são 3 cartas. O primeiro jogador, no caso, ele pode fazer o lote com quantas cartas ele quiser. Claro que no máximo de 3. Então, se ele quiser fazer um lote com uma carta só, ele pode. Aí vai de acordo com a estratégia do jogador. O leilão ocorre o primeiro jogador finalizar o lote. A partir do momento que ele fala, este é o lote, não precisa falar, tá? Mas eu só estou dizendo aqui. O jogador à esquerda irá ou não oferecer uma quantidade de florins por aquele lote. Lembrando que cada jogador só tem uma oportunidade de oferta no leilão. E a vantagem do primeiro jogador é que ele vai finalizar esse leilão. O primeiro jogador pode oferecer 2 florins por esse lote. E o terceiro pode oferecer 3. Se ele quiser, o primeiro jogador pode oferecer 4 florins e levar esse lote inteiro. Se o lote for comprado, o jogador vai pegar o lote e colocar ele inteiro no seu navio. Seu convés, né? Se não houvesse nenhuma oferta por esse lote, essas cartas seriam descartadas. Depois, a carta de primeiro jogador vai passar para a pessoa à esquerda. E o preço pago pelo lote é descontado da trilha. Então, digamos que o jogador branco tenha oferecido 4 florins por esse lote. Ele caiu de 40 para 36. Quando o lote ele é comprado, ele tem que ser colocado inteiro no convés. Não dá para comprar um lote com 3 e você utilizar só 2 cartas. Você é obrigado a usar o lote inteiro. Ou seja, se você comprar com 3, tem que ter 3 espaços no seu convés. E o jogador não pode passar de 5 mercadorias, porque é o espaço que ele vai ter aqui no barco dele. Neste caso aqui, por exemplo, o jogador branco já tem 3 mercadorias no seu convés. Ele não pode participar de um novo leilão que contenha 3 cartas. Ele só pode participar de um leilão com 1 e 2 cartas. Nessa situação, ele não pode dar uma oferta e ele vai passar a vez dele. Um jogador pode criar um lote maior do que a quantidade de espaços que ele tem no seu navio. Por exemplo, esse jogador poderia fazer um novo lote com 3. Porém, o jogador não pode apresentar um lote que pelo menos uma pessoa não possa comprar. Se um jogador apresentar um lote de 3 mercadorias, uma pessoa pelo menos tem que ter condição de comprar. Ou seja, ele tem que ter pelo menos uma pessoa com 3 espaços no convés para que ele possa fazer esse lote de 3. Quando um jogador tiver com o convés cheio, ou seja, o barco dele já esteja com 5 mercadorias, ele não pode mais participar do leilão e nem de abrir novas cartas, ou seja, escolher um novo lote, no caso. Outra coisa bem importante é que nenhum lote pode ser vendido por 0 florins. Caso os 2 primeiros jogadores tenham passado a vez e não oferecido nenhum valor pelo lote, o último jogador, se quiser comprar, ele tem que pelo menos dar 1 florim para poder levar o lote inteiro. A rodada, ou seja, o dia no jogo, só acaba quando acontecer uma de 2 situações. Quando todos os jogadores, menos um, tiver completado o seu navio. Digamos que nessa rodada, este jogador aqui, o verde, tenha completado o seu navio. O primeiro jogador já tinha completado antes, e agora o segundo jogador falta um espaço. O que vai acontecer? Esse último jogador vai pegar a quantidade de cartas necessárias no deck de compras, no baralho de compras, para que ele fique com o seu navio cheio também. Então, neste caso, o jogador tem que comprar uma carta, e assim ele completa o seu navio com custo 0. O último jogador não vai pagar nada para completar o seu lote. Se não houver cartas o suficiente para completar o seu navio, o barco vai zarpar sem que esteja cheio, e ele vai encerrar a rodada com alguns dos seus compartimentos vazios. O jogador não pode escolher a carta que ele vai pegar. Ele vai pegar a primeira e já colocar a primeira ou segunda e já colocar no seu convés. A segunda situação é se acabar o baralho de compras. E mesmo que o jogador esteja com algum espaço vazio no seu convés, ele vai embora assim mesmo. Agora, o próximo passo é fazer a pontuação do dia. O que vai acontecer? Primeiro, cada jogador irá somar a quantidade de mercadorias que ele conseguiu pelo valor que está aqui em cima. Nós temos cartas do valor de 0 a 5. O jogador com a maior pontuação vai receber uma quantidade boa de florins, enquanto o último não vai receber nada. E isso muda de acordo com a quantidade de jogadores. Então, neste caso, para 3 jogadores, nós vamos usar a tabela aqui de 3 jogadores aqui da carta de referências. Se você quiser usar o manual, na página 6 você vai ver essa tabela.
Então aqui diz que o primeiro jogador com mais pontos vai receber 30 florins. O segundo jogador vai receber 15 e o terceiro, ou seja, o último, não vai receber nada. So you get nothing. You lose. Good day, sir. Se há algum empate, o que vai acontecer? Vai somar o valor das duas colocações, dividir pela quantidade de jogadores que ficaram empatados e vai ser arredondado para baixo. Digamos que há um empate entre o segundo e o terceiro colocado. Digamos que o primeiro tenha feito 10 pontos e o segundo e o terceiro feito 5 pontos. O que vai acontecer? Eles iriam dividir o segundo e o terceiro local. O segundo ganha 15 e o terceiro nada. Soma os dois. 15 mais 0 dá 15. Divide por 2, arredondado para baixo, 7 pontos para cada um. Vamos fazer a simulação de acordo com essas cartas que eu coloquei aleatoriamente aqui. Neste caso que eu coloquei as cartas aleatoriamente aqui, houve um empate. Então nós teríamos um empate entre os dois primeiros colocados e esse aqui não ia ganhar porcaria nenhuma. E aí vai adicionar essa quantidade de pontos, ou seja, de florins que eles ganharam na trilha dos florins. Então aqui o verde e o branco ganharam 22 pontos cada. Aqui ele estava com 36, foi para 58. E o verde que estava com 40 foi para 62 pontos. O azul não ganhou nada nesse caso. O próximo passo é a pontuação da trilha de mercadorias. O que vai acontecer? Nós vamos ver a quantidade de mercadorias que cada jogador trouxe no seu convés. Então aqui, para o primeiro, nós temos 3 cereais, uma pele e uma especiaria. Então nós vamos andar na trilha de mercadoria a quantidade de mercadorias que nós compramos. No caso, o branco tem 3, 1, 2, 3, uma pele e uma especiaria. O azul vai ter 2 tecidos e um cereal. O verde também vai ter 3 cereais, uma tintura e um tecido. O valor de cada mercadoria, no caso 5, 0, 2, não importa nessa etapa. Depois que todo mundo mover os seus tokens, nós vamos fazer as contas. Quando houver essa checagem, que foi que eu acabei de fazer, nós vamos retirar para mostrar qual que já foi checado. Então, por exemplo, no momento que eu estava checando a quantidade de cereais, eu tiraria aqui o marcador vermelho. Depois que todos os tokens foram movidos, nós vamos ver a posição de cada um. O jogador que está mais adiante na trilha vai ganhar 10 pontos. O jogador na segunda posição mais alta ganha 5 e o último não ganha nada. Essa pontuação muda na versão do jogo com 2 jogadores. No caso, o mais alto ganha 5 e o outro não vai ganhar nada. E aí, de novo, em caso de empate, soma as duas posições e divide a pontuação. Neste caso aqui dos cereais, nós temos o branco e o verde na mesma posição. Eles estariam na primeira e segunda posição. Primeira posição ganha 10, segunda 5, divide por 2, divide pela quantidade de jogadores e arredonda para baixo. Então, nessa situação aqui, cada um ganharia 7 pontos. Nessa pontuação aqui das mercadorias, quem ficou de fora, no caso, os que estão ainda na hora, eles podem ganhar pontos também. Para isso precisa acontecer o quê? Que 2 tenham ficado empatados na última colocação. Como neste caso aqui na tintura. Nós temos um jogador que foi lá com a posição mais alta, ou seja, 10 pontos. Estes 2 aqui ficaram empatados em segundo e em terceiro colocados. 5 mais 0 dá 5, dividido por 2 arredondado para baixo, 2 pontos cada um. Nas últimas colocações da trilha, nós vamos ter uma numeração marcada no tabuleiro. Isso é uma pontuação bônus para quem alcançar aquela posição. Digamos que haja essa situação aqui, que o branco esteja em primeiro, o verde em segundo e o azul em terceiro. A pontuação que eu expliquei anteriormente continua, ou seja, 10, 5 e 0, e ainda cada jogador vai ganhar essa pontuação de bônus. Então, o primeiro jogador vai ganhar 30 pontos, 10 mais 20 de bônus, o segundo jogador 5 mais 10, 15 pontos, e o terceiro jogador que iria ganhar 0, ganha 5 pontos. Em caso de empate entre os jogadores nas casas com bônus, o bônus não vem dividido, ele vem cheio. Quando essas duas situações da pontuação do dia já tiverem sido pagas, o ganhador do convés e o das mercadorias, começa-se um novo dia. Nós vamos retirar um token azul aqui do centro, nós vamos pegar todas as cartas e vamos embaralhar de novo, incluindo aquelas que foram descartadas no início. O primeiro jogador vai ser aquele que tiver menos florim na trilha, no caso aqui o azul.
Embaralhamos de novo as cartas e retiramos 18 cartas novamente. Parece a situação com 3 jogadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cada marcador desses do azul escuro aqui no centro representa uma rodada, ou seja, um dia no jogo. Quando chegarmos à terceira rodada, que nós vamos retirar a primeira, a segunda e a terceira seria o brasão aqui, este é o final do jogo. Ao final da terceira rodada ou terceiro dia, acaba o jogo. No final das 3 rodadas, o jogador que tiver mais dinheiro na trilha de florins é o ganhador. Em caso de empate, os jogadores dividem a vitória. Não tem um critério de desempate. A única carta diferente da mercadoria é a carta do ouro, e não conta como mercadoria da trilha. Ela é uma mercadoria de alto valor que vai servir apenas para você ganhar a pontuação aqui no convés. Ela não vai servir para a trilha de mercadorias. Estas foram as regras do Médici. Bem simples, não é? Confesso que eu ainda não joguei o Médici por conta da pandemia, mas assim que eu conheci ele, enquanto eu estudava para poder fazer um vídeo aqui pro canal, ele me agradou muito, mas é claro que eu tenho que ver como é que vai ser a recepção dele na mesa. Jogos com a mecânica de leilão, como o Médici, eu só joguei o Banco Imobiliário e o Horse Fever, que eu tenho na minha coleção. Só que o Banco Imobiliário, eu nunca me dei muito bem com ele, primeiro porque eu não tenho muita sorte nos dados. E além de que, todo jogo tem aquele amigo chato que fica negociando o tempo inteiro. Porém, já o Horse Fever, eu gostei muito quando ele foi à mesa. Ele foi muito divertido e o pessoal adorou. O Médici é um jogo bem matemático, de você fazer contas para ver se vai valer a pena gastar dinheiro com aquele lote, sendo que às vezes ele não vai te trazer tanto lucro assim. Então, em alguns momentos, você vai ter que fazer umas continhas aí. E isso pode fazer com que aconteça um análise-parálisis. É aquele momento que o jogador para o jogo totalmente para poder fazer um movimento. Isso você traduz como uma ação, uma conta, qual carta que ele vai jogar, qual o movimento do tabuleiro que ele vai fazer. Porém, esse lado matemático pode ser uma boa opção para a educação das crianças, aliando os cálculos com o entretenimento. Eu sempre tive dificuldade com matemática, talvez as piores notas minhas no colégio sempre foram matemática, e eu só fui melhorar um pouco mais, não que eu esteja bom hoje em dia, mas eu só fui melhorar um pouco mais quando eu comecei a jogar RPG, porque ele me criava uma necessidade de cálculos rápidos, com os dados, na somatória de danos. Além de que, esses jogos ajudam bastante na educação financeira, em como você gastar o seu dinheiro, em como você não gastar. Médici é um jogo muito fácil de ser jogado, muito simples, vocês perceberam isso pelo vídeo, e ele também é um ótimo jogo familiar, porque você pode atingir várias faixas etárias com esse jogo. Eu gostaria de agradecer a Paper Games por ter me enviado esse jogo. Uma pena que eu não consegui ainda jogar por conta da pandemia, mas quando tudo melhorar, eu tenho certeza que esse jogo vai ver muita mesa. E você? Que outro jogo de leilão você já jogou? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.